Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E este é o segundo vídeo dedicado a resenhar o livro Práticas Corporais, Brincadeiras, Danças, Lutas, Esportes e Ginásticas. É uma obra que se insere numa coleção chamada Como Eu Ensino, uma obra publicada pela editora Melhoramentos, e este volume em específico foi publicado em 2014. No primeiro vídeo, nós abordamos a tematização das práticas corporais no âmbito da pedagogia cultural da educação física, algo de maneira muito geral, não aprofundamos questões específicas, o que faremos a partir do segundo vídeo, que vai tratar especificamente do capítulo 2 e, na sequência, os demais vídeos, fazendo correspondência sempre com os capítulos. Então, o objetivo deste vídeo é que você possa conhecer o conteúdo do capítulo 2 do livro Práticas Corporais, Brincadeiras, Danças, Lutas, Esportes e Ginásticas. E o capítulo 2 é dedicado às brincadeiras. E iniciamos dizendo que as brincadeiras são práticas corporais, são práticas sociais, são práticas culturais comuns em todas as sociedades. Até o presente momento, os registros que foram divulgados, os registros que nós pudemos acessar, os registros disponíveis na literatura, sempre vão mostrando que todos os povos, em todas as épocas, em todos os contextos, realizaram, produziram, fizeram brincadeiras. E as brincadeiras, elas foram, evidentemente que eu estou aqui trabalhando a partir do conhecimento disponível e a partir também de uma visão ocidental do mundo. Então, as brincadeiras, elas foram muito importantes até a Idade Média. Elas ocupavam uma parte significativa do tempo, como vocês sabem, o tempo dedicado, uma parte grande do tempo dedicada à sobrevivência, à manutenção das condições de vida, e naquele chamado tempo livre, uma parcela desse tempo livre era ocupada com a realização de brincadeiras. Vocês sabem muito bem que diversos historiadores marcam que não havia muita distinção entre o que hoje nós concebemos como infância e a idade adulta. Então, as crianças eram introduzidas nos seus núcleos familiares, ou não, né, ou em outros contextos, e eram tratadas como qualquer outro indivíduo desse mesmo grupo, outro sujeito desse mesmo grupo, e, obviamente, nesse contexto, elas brincavam daquelas brincadeiras que aquele grupo maior praticava, realizava. Entretanto, com a Revolução Industrial e com uma separação muito marcada entre o contexto de trabalho e o contexto doméstico, o contexto familiar, o contexto do não trabalho, como vocês bem sabem, que a Revolução Industrial ela foi responsável por uma jornada muito grande, uma jornada diária e semanal muito grande de horas dedicadas ao trabalho, e tudo que era brincadeira, portanto, nesse contexto, passou a ser tido como perda de tempo, como desnecessário, fútil, etc. Então, a partir da Revolução Industrial, nós temos uma separação do contexto da brincadeira e do contexto do trabalho. Então, brincadeira quase como oposição ao trabalho e brincadeira quase restrita àqueles grupos que não trabalhavam. E um traço interessante desse momento, né, que exemplifica bem esse momento, é que os brinquedos eles eram partilhados entre todos os sujeitos daquele núcleo familiar, que evidentemente nós não estamos falando pai, mãe e crianças, nós estamos falando núcleo familiar ampliado. Os brinquedos eram partilhados entre todos os componentes desse grupo. Até aproximadamente o século XVIII, quando toda essa relação com os brinquedos ela foi profundamente marcada
pelo capitalismo. Então, o capitalismo rapidamente descobriu que os brinquedos poderiam ser objetos também de acúmulo de riqueza, e aí nós tivemos um processo de homogeneização dos brinquedos, um processo de industrialização da fabricação de brinquedos. Até então, os brinquedos eram feitos com restos de materiais, restos da carpintaria, restos, né, da produção das roupas, restos da produção de velas. E, claro que os brinquedos eram todos feitos de forma artesanal. Quando vem a industrialização, quando vem o capitalismo, você tem a produção em larga escala de brinquedos e, claro, uma homogeneização nas formas de brincar. Bem mais recentemente, com a disseminação dos meios de comunicação de massa, você tem um fenômeno muito interessante que é sinalizado por vários autores estudiosos do brinquedo e da brincadeira, que é a produção de brinquedos a partir de determinados fatos ou fenômenos. Então você tem os bonecos que representam personagens dos desenhos animados ou personagens do cinema, os bonecos que representam super-heróis, né, os brinquedos que representam contextos outros, né, como aqueles brinquedos, por exemplo, o banco imobiliário, né, que tem uma relação com a compra e venda de imóveis, etc., né, ou os brinquedos que representam a guerra, desde o Forte Apache até o War e coisas do estilo. Bom, é importante que se diga que a brincadeira ela é um fenômeno espontâneo e livre. Então, é muito difícil a gente pensar que vai obrigar alguém a brincar, e é muito difícil a gente pensar também que possa controlar a brincadeira de alguma maneira. Entre as suas inúmeras características, nós destacamos algumas. A gente recomenda a leitura do texto onde você tem esse processo um pouquinho mais detalhado, mas há uma grande variedade de brincadeiras. Um outro traço interessante é que elas são aprendidas na interação horizontal, ou seja, elas são prioritariamente aprendidas na interação horizontal. Os brincantes, as pessoas que brincam, elas ensinam as outras pessoas que ainda não brincam daquela brincadeira no contexto da própria brincadeira. Então, dificilmente as brincadeiras são aprendidas, né, numa relação mais vertical, numa relação de pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Isso, evidentemente, isso também acontece, mas é mais presente a relação, a interação horizontal. Um aspecto importante é que se a brincadeira for usada para ensinar alguma coisa, se a brincadeira for usada para gerar um produto final, ela automaticamente deixa de ser brincadeira. A característica principal da brincadeira é o seu aspecto lúdico. A brincadeira em si, ela é repetitiva, ela acontece e ela se repete no outro dia, ou se repete no mesmo dia, se repete novamente, de novo, de novo, de novo, de novo. A brincadeira, ela é repetitiva, basta vocês observarem que acontece muitas vezes nos horários de intervalo ou nos horários de recreio das crianças. Nas escolas que vocês conhecem, que vocês frequentaram ou que vocês frequentam, trabalham. As crianças brincam durante um tempo com uma certa brincadeira, e aquela brincadeira vai sendo repetida até que o momento se esgota e as crianças passam a brincar de outras brincadeiras. Ninguém sabe muito ao certo como começa uma brincadeira e como ela termina, ou seja, existe um certo grau de incerteza. A brincadeira também ela é imprevisível. Se você entra numa brincadeira já sabendo qual é o resultado, essa brincadeira não tem graça nenhuma. Ou seja, a graça, né, o aspecto atrativo de participar daquela brincadeira é que ela vai sendo reelaborada durante a própria prática da brincadeira, e os resultados não, né, se é uma brincadeira, por exemplo, que envolve competição, a graça de participar dessa brincadeira é aguardar até o momento final para saber quem é o vencedor dessa competição, a vencedora dessa competição. Se você entra na brincadeira já sabendo que fulano ou beltrana serão o vencedor ou a vencedora, a brincadeira também não tem graça. Nós vemos em quase todos os contextos, em quase todas as sociedades, né, certos traços bastante característicos, é o que nos permite dizer que existe uma certa universalidade de traços. Então, por exemplo, os brinquedos de voar, aviãozinho, balãozinho, paraquedas, etc., eles são bem comuns à maioria dos grupos, à maioria dos povos. As brincadeiras de ataque e defesa, no sentido de tomar um certo espaço, no sentido de tentar acertar o
o adversário, no sentido de pegar um objeto que seja do outro grupo e trazer para o seu campo. Há um sem número de brincadeiras, né, que muitas inclusive foram com o tempo se transformando em práticas corporais mais sistematizadas, como as lutas, etc. Então, as brincadeiras de ataque e defesa são bem comuns. As brincadeiras também, elas permitem um revezamento de funções. Então, as crianças estão, por exemplo, ou as pessoas estão, por exemplo, brincando de pular corda. Tem gente que vai pular corda, tem gente que vai bater a corda e depois tem gente, aí depois essas funções elas se alternam. Tem gente que na brincadeira de papai, mamãe, filhinha, etc, etc. Tem gente que vai ser filho, tem gente que vai ser mãe, e depois essa relação pode se inverter. Na brincadeira de pegador tem gente que foge, tem gente que pega, depois isso se inverte. Na brincadeira de esconde-esconde também, na brincadeira de polícia e ladrão também, tantas outras. É óbvio que eu tô fazendo essa abordagem a partir do meu repertório lúdico, né? Então, talvez alguns nomes pareçam, né, pouco conhecidos, sejam pouco conhecidos para vocês, mas eu tenho certeza que nos bairros onde vocês residem, que nas experiências que vocês acumulam, essas brincadeiras, esses nomes que eu estou usando, têm seus similares. As brincadeiras também, elas favorecem, algumas brincadeiras, elas também favorecem o confronto, a disputa. A disputa é 2 grupos, ou 5 grupos, ou 2 pessoas, ou 5 pessoas, ou 15 pessoas, disputando o mesmo resultado. A mãe da rua, o elefantinho colorido e tantas outras brincadeiras dessas tão comuns, elas envolvem o confronto. E algumas brincadeiras, elas implicam na exclusão também. Então, aquelas crianças que não vão alcançando os objetivos da brincadeira, ou aqueles sujeitos que não vão alcançando os objetivos da brincadeira, vão sendo excluídos da própria brincadeira, vão sendo pegos, vão sendo eliminados, vão ficando, né? Então, na brincadeira da queimada, quem vai sendo queimado, né, vai ficando no cemitério, ou em alguns lugares também vai ficando no morto. As brincadeiras, elas são, às vezes, elas são perenes, elas acontecem o tempo todo, elas estão, acho que uma brincadeira que acontece o tempo todo é a brincadeira de videogame, né? Claro que eu estou falando de 20 anos para cá, brincadeira de videogame, e há brincadeiras que são sazonais, elas acontecem na época das férias, elas acontecem em determinadas, quando as pessoas vão para determinadas regiões, quando as famílias se reúnem, ou seja, as famílias se reúnem na época das festas de finais de ano, e naquele momento as pessoas brincam de baralho. Então, é nesse sentido que são sazonais. Durante as férias escolares, o contexto, né, maior tempo, maior disponibilidade, permite certas brincadeiras que, na época, no período letivo, no ano letivo, essas brincadeiras simplesmente não acontecem. Bom, sempre vem a dúvida de que o que se aprende na brincadeira. E aqui uma afirmação que o texto faz. Na brincadeira, as pessoas aprendem a brincar. Então, como já foi dito, não se espera nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de aprendizagem para além dessa. Então, ao brincar de uma brincadeira, as pessoas vão aprendendo a brincar. Longe da gente, longe da perspectiva cultural da educação física, pensar em que a criança está melhorando nisso, melhorando naquilo outro. Que o jovem está melhorando nisso, melhorando naquilo. A partir do momento que o professor propõe uma brincadeira com esse espírito, ela deixa de ser brincadeira. É importante lembrar que a brincadeira é um evento e as pessoas participam de várias maneiras nessa brincadeira. Então, existem algumas brincadeiras que envolvem disputas, existem algumas brincadeiras que envolvem desafios e às vezes as pessoas estão muitas vezes participando ao redor, ao lado, conversando, comentando, sugerindo. Nem sempre todas as pessoas que estão envolvidas na brincadeira são agentes ativas das brincadeiras, nem sempre, né? Ou seja, as pessoas podem participar, por exemplo, né, na brincadeira de pipa, às vezes há 3, 4, 5 pessoas empinando pipa e há 10, 12 pessoas ao redor olhando, comentando, segurando, ajudando, apoiando, levando a pipa para esperar o momento do vento para que alguém possa
Existem brincadeiras que têm alternância também, então as pessoas estão do lado de fora esperando a próxima vez, quando entra. Brincadeira de corda. Tem uma pessoa pulando, duas pessoas batendo, e tem as outras que estão do lado de fora cantando, torcendo, desafiando, esperando a próxima vez. Então a brincadeira tem que ser vista como esse evento. Há também caminhos, rotas diferenciadas de transmissão cultural. Não dá para supor que todas as pessoas aprendem as brincadeiras da mesma maneira. Eu falei há pouco, né, que a interação se dá normalmente de forma horizontal, esse é o traço mais comum, mas muitas vezes o brincante experiente apoia o brincante inexperiente, flexibilizando as regras. O café com leite, né, aquela expressão que a gente usa para designar aquela pessoa que ainda está aprendendo a brincar. Às vezes essa pessoa está assim só ao lado, está assim só participando muito de forma bastante distanciada, sem uma participação muito ativa, e dessa pessoa nem sempre se cobra o mesmo desempenho e a mesma compreensão das regras que os outros participantes mais experientes possuem. Então, nós identificamos na prática cultural das brincadeiras, na maneira como as brincadeiras efetivamente acontecem, nós identificamos vários caminhos, várias rotas de transmissão desse repertório. Acho que vocês têm acompanhado isso, que mais recentemente, eu estou aqui pensando, né, uns 10, 15 anos para cá, as crianças, até mesmo as crianças, não só as crianças, mas até mesmo as crianças, vêm pesquisando na internet formas de ultrapassar uma certa etapa num jogo do videogame, ou seja, e mesmo formas de brincar. Então, se você procurar vídeos sobre uma determinada brincadeira, aparecem muitos vídeos, e claro, essa é uma outra maneira de aprender a brincar. Então, recentemente eu acompanhei um trabalho muito interessante, em que quase todas as crianças que participaram daquele trabalho estavam lá trabalhando com elástico, tematizando o elástico, a brincadeira do elástico, e muitas delas tiveram contato com aquela brincadeira a partir de pesquisa de vídeos no YouTube. Então, as formas de transmissão cultural das brincadeiras, elas também se divergem bastante. E este que é o embate mais presente, vamos dizer assim, na discussão da literatura da educação física, né? Então, ao tomar as brincadeiras como instrumentos, elas deixam de ser brincadeiras. E a gente reconhece, sabe que isso existe, e aqui nós não estamos desconsiderando isso de maneira alguma, mas estamos enfatizando que tematizar as brincadeiras na perspectiva cultural significa tomá-las como artefatos culturais. Então, nós não estamos pensando que ao brincar de pular corda, as pessoas possam melhorar a coordenação motora geral. Nós não estamos pensando isso. Nós não estamos pensando que ao brincar de amarelinha, as crianças possam aprender noção de número. Não estamos pensando isso. E sabemos que há outras correntes da educação física que vão até enfatizar essa perspectiva, e para nós está tudo bem. A questão aqui é que nós estamos pensando que a brincadeira é um patrimônio da cultura, a brincadeira é uma forma como os grupos se expressam, e é papel da educação física ajudar, apoiar, traçar o caminho para que as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas, compreendam a ocorrência social das brincadeiras e reelaborem as brincadeiras a partir do seu próprio referencial. Então, é muito diferente pensar a brincadeira como um meio como um instrumento, atribuindo à brincadeira uma visão funcionalista, do que nós estamos falando, tratar as brincadeiras como artefatos culturais. E se pensarmos na tematização das brincadeiras na escola, nós iniciaremos fazendo mapeamento, e o mapeamento, como vocês bem sabem, o mapeamento é um processo complexo, o mapeamento é a cartografia, o mapeamento é elaborar mapas, é identificar aspectos, traços, características do contexto e da ocorrência social das práticas corporais naquele contexto. Então, o professor e a professora que estão há bastante tempo na escola, eles mapearam aquela escola, mapearam a ocorrência social daquelas brincadeiras, das brincadeiras que acontecem naquela escola, ou das brincadeiras praticadas pelas pessoas que frequentam aquela comunidade. Sejam elas, frequentam aquela instituição, sejam elas adultas ou sejam elas
crianças, ou sejam elas jovens, ou seja, esse professor, essa professora reconhecem a ocorrência social dessas brincadeiras nas conversas, na entrada e na saída, no horário dos intervalos, na circulação. Bom, é muito importante que as vivências das brincadeiras não sejam aquelas brincadeiras inventadas ou que estão nos livros, não é nada disso. Na perspectiva cultural da educação física, a gente começa brincando as brincadeiras da maneira como as pessoas conhecem as brincadeiras, da maneira como uma criança conhece as brincadeiras é importante. Então, o ponto de partida é sempre a vivência, é sempre a ocorrência social da brincadeira. Então, vamos brincar como as pessoas sabem brincar, vamos brincar da forma como as pessoas brincam aquela brincadeira. E ao brincar a brincadeira, sempre vai acontecer a leitura daquela brincadeira. E você, professora, professor, pode organizar diversas atividades que promovam a leitura das brincadeiras. E pode ser crianças brincando e algumas crianças observando aquela brincadeira, pode ser um vídeo, pode ser uma visita a um lugar onde as crianças também observem outras pessoas brincando. Então, temos aí várias experiências de leitura, experiências didáticas de leitura das brincadeiras. Esse processo de vivência, esse processo de leitura acaba sempre promovendo, e o professor e a professora estimulam isso, organizando atividades com esse fim, a ressignificação das brincadeiras. Eu não me canso de dar o seguinte exemplo. As crianças brincam de pega-pega nas suas casas, nos seus quintais, nas suas ruas, nos seus condomínios, seja onde for, brincam com uma certa lógica. Mas ao brincar de pega-pega na escola, com seus 34 colegas, com seus 41 coleguinhas, essa brincadeira de pega-pega será ressignificada. Ao brincar de corda na escola, ao brincar de bolinha de gude na escola, ao brincar de balança-caixão na escola, ao brincar de pipa na escola, ao brincar das brincadeiras que as crianças inventam em casa e depois brincam na escola, essas brincadeiras terão que ser ressignificadas. Mas se está na escola e se está sendo tematizada, a brincadeira precisa, a professora precisa organizar situações didáticas de aprofundamento e de ampliação. Aprofundamento é conhecer as características, conhecer melhor, saber como aparece, saber como se transforma aquela brincadeira em questão. E aprofundar é consultar, buscar, ouvir, conversar com outros grupos, outras pessoas que ofereçam outras maneiras de significar aquelas brincadeiras. E esse processo é um processo bem complexo, que já está disponível na literatura. Eu sugiro, recomendo que vocês procurem aí, né, o texto, o livro que está disponível na internet, Epistemologia e Didática do Currículo Cultural da Educação Física, porque vocês verificarão, há um capítulo lá dedicado ao aprofundamento e ampliação e aos conceitos de arqueologia e genealogia que foram desenvolvidos por Foucault, foram trabalhados por Foucault, não são conceitos dele, mas foram trabalhados por Foucault como formas de pesquisa. Então, é muito interessante você promover uma arqueologia da brincadeira que você estiver tematizando, promover uma genealogia dos discursos sobre a brincadeira que você está tematizando, para que as crianças possam perceber que existem outras formas e que existem razões que levaram as brincadeiras a serem daquele jeito, né? As transformações que essas brincadeiras tiveram. Então, o aprofundamento ele se beneficia da arqueologia e da genealogia dos discursos. Bom, e finalmente todo esse processo precisa ser documentado justamente para que você possa recorrer a esses registros e fazer a avaliação do trabalho. Como vocês estão cansadas e cansados de saber, na perspectiva cultural da educação física, a avaliação não cai sobre a aprendizagem das crianças, sobre eventuais modificações das crianças a partir do seu trabalho. Mas mesmo isso, que se você vier identificar, isso é um elemento para você pensar no trabalho que você realizou. Então, o registro é um apoio importante à avaliação do trabalho realizado. Com isso, encerramos esta breve resenha do capítulo 2 da obra Práticas Corporais, Brincadeiras, Danças, Lutas, Esportes e Ginásticas. Esse material está todo disponível no site do grupo, no seu canal no YouTube ou também nas suas redes sociais. Agradeço muito, nos vemos no próximo vídeo.
Até mais.